Oi, gente! Eu sou Mel Blaut, sou designer de marcas. Me formei aqui mesmo em Poços de Caldas, na PUC Minas, lá por 2017. E hoje eu tô aqui no Falando em Publicidade para falar um pouquinho mais sobre o meu trabalho de freelancer e da área de design. Antes de entrar na publicidade e propaganda, eu não sabia muito bem o que fazia um publicitário. Eu gostaria de fazer história, na verdade, mas acabei em publicidade meio que de paraquedas. E eu acreditava que era só fazer aquelas campanhas que a gente assiste na televisão, propagandinha de TV, mas eu acabei chegando em um mundo cheio de possibilidades, com várias áreas que eu poderia explorar e conhecer melhor. Eu acabei me dando melhor com a parte de criação. E antes de me formar, eu já tinha conseguido um emprego como diretora de arte em uma agência de social media. Então eu criava os posts que eles iam postar em Facebook ou Instagram e outras redes sociais dos clientes. Eu pensava que essa seria a profissão da minha vida. Até que um dia eu topei com um curso sobre identidade visual, ou seja, a carinha das empresas, toda essa expressão visual que as empresas têm, e só por desencargo fui lá e fiz o curso. E acabei me apaixonando, e hoje eu sou designer de marcas por conta desse curso. Ainda trabalhando para agências, eu já estava pensando em ser freelancer porque eu poderia ganhar mais e crescer profissionalmente como eu gostaria. Uma coisa que eu acredito que eu não conseguiria fazer muito bem estando dentro da agência e respondendo a outras pessoas ou tendo clientes de outras pessoas. Eu gostaria de escolher os clientes com quem eu queria trabalhar. Então eu saí da agência e abri a minha própria microempresa, virei uma microempreendedora individual e hoje eu tenho os meus próprios clientes vivendo como freelancer. Nós designers temos uma plataforma muito legal que a gente pode usar, chama Behance. Então é um portfólio virtual, se eu não me engano é o maior portfólio que a gente tem à nossa disposição e a gente pode ver o trabalho de vários outros designers ou redatores, várias pessoas da parte de criação, mas os clientes também podem nos encontrar através do Behance, do nosso portfólio. Então ele tem subdivisões muito legais lá dentro. Eu gosto de usar a divisão de marcas. Então sempre que eu vou procurar alguma coisa eu coloco lá marcas. E eu sei que os meus possíveis clientes, eles fazem isso também. Eles entram nesse Behance, pesquisam lá marcas e alguma coisa sobre o segmento deles. Então eu já tive alguns pedidos de orçamento do segmento de joalheria, porque eu já tinha feito outros trabalhos para esse segmento. E a gente pode colocar hashtags também. E a pessoa nos encontra por essas tags. Também eu gosto de usar muito o Instagram. Ele é um pouquinho diferente de um portfólio. Claro, a gente pode usar como portfólio, mas eu acho que a principal diferença deles é que a gente também pode mostrar o nosso dia a dia ou ter uma interação muito mais legal que o Behance não nos proporciona com as pessoas que nos seguem. E alguns clientes também acabam batendo por lá e pedindo um orçamento. Antes de me especializar, eu não tinha uma maneira muito boa de precificar os meus trabalhos, mas depois que eu me especializei com esse curso de identidade visual, eu aprendi a precificar melhor, estabeleci um preço base para uma identidade visual e a partir das coisas que o cliente quer em cima disso, eu vou aumentando esse preço. Então eu tenho clientes que querem alguma coisa puramente digital, muitos consultores, mentores, professores digitais, mas eu também tenho donos de loja que chegam até mim e aí entra uma coisa que eu detesto fazer, que são caixas, parte impressa e tudo isso influencia o meu preço final. Então eu tenho esse preço base e as pessoas vão acrescentando peças que elas querem e o preço vai subindo a partir dessas peças. É muito comum a gente ver histórias de pessoas que passaram preço e o cliente falou: nossa, isso tá caro demais, é um absurdo, não vou pagar. Então, como que a gente continua vendendo esses serviços? Porque eu sei que o preço que eu vendo meu serviço, tem gente fazendo 50 vezes mais baixo e também tem gente fazendo 50 vezes mais alto. Mas o meu preço, agora, pro meu momento atual como profissional, eu acho que ele tá muito bom. Como eu faço meu cliente pagar esse preço? Eu acho que é muito importante a gente mostrar o nosso valor, o valor do nosso trabalho e não só o preço do nosso trabalho. Então, para isso, eu monto uma apresentaçãozinha, uma proposta, um orçamento, que deve ter em torno de umas 12 páginas, talvez. E ela tem alguns textos, tem algumas imagens que ajudam a convencer esse cliente a fechar comigo.
Então eu sempre gosto de começar com uma frase. Por exemplo, marcas são como pessoas. Sem identidade, elas se tornam irrelevantes. Uma frase dessas já entra na cabeça da pessoa, mesmo que a gente pense, nossa, talvez isso seja meio óbvio. Pode não ser. Depois disso eu explico um pouquinho o que é uma marca que comunica bem o que ela deve comunicar. Depois disso eu coloco alguns pontos positivos de ter uma identidade visual, porque também tem muita gente que chega até mim querendo só um logo rapidinho. Eu não faço logo rapidinho, eu faço todo um projeto de identidade visual. Então eu também tenho esse trabalho de tentar convencer essa pessoa que quer um desenhinho ou um logo rapidinho a fechar um projeto inteiro comigo. Então eu tenho esses pontos de benefícios que uma identidade visual pode trazer para sua empresa. Depois disso eu ainda tenho meu processo de trabalho, porque não é só apertar um botão do programa e ó, tá tudo feito maravilhoso, não é mágica. Então eu tenho lá o que a pessoa vai passar. A gente assina um contrato, a gente faz um questionário aprofundado, depois eu mando para ela um painel visual, depois eu começo a criação, depois da criação eu faço uma apresentação bonitinha e ela pode escolher se eu apresento online ou se eu mando um PDF. Então eu acho importante explicar um pouquinho desse processo, de como ele funciona, para a pessoa ver pelo que ela vai passar. E só depois eu mostro exatamente cada ponto que ela vai receber dentro da identidade visual. Então a gente tá lá, o logotipo, paleta de cores, as fontes padrões, os elementos gráficos, ilustrações caso tenha, todas as peças que ele selecionou, o manual de marca, a análise de marca, então é uma listinha. Depois disso, eu ainda coloco o que eu acredito que possa ser um diferencial meu. Eu gosto muito de trabalhar na parte da pesquisa da marca e não tanto na criação, no desenvolvimento dessa marca. E essa é uma coisa que faz diferença. E é uma coisa que eu faço em todos os meus projetos. E eu sei que outras pessoas também podem fazer nesses projetos que elas pegam, mas nem todo mundo fala que faz isso. E como eu já fazia isso mesmo, pensei, por que não colocar dentro da minha proposta para falar, para deixar o cliente conhecer esse lado meu? Então eu chamei de a quebra da superficialidade. Olha que nome bonito. Mas exatamente é o que é. É a quebra da superficialidade. Então eu não vou fazer muitos clichês visuais, eu não vou pegar nada da superfície. Eu gosto de me aprofundar e fazer umas ligações que podem parecer a maior viagem do mundo, mas elas estão dentro da marca do cliente. E só depois disso eu coloco o preço. E aí sim, ele tem o valor e como ele pode pagar, e as formas de pagamento. E ainda tem um anexo depois sobre pontos que são sempre bons saber, que podem acabar gerando uma confusãozinha que eu não quero. Por exemplo, eu não imprimo os materiais que eu faço, isso eu faço uma gráfica, mas eu fecho todos os materiais. Então a arte e finalização disso é comigo. Ou também do prazo que eu tenho para fazer esse serviço. Atualmente eu tenho ele de 35 dias úteis, então não é uma coisa muito rápida de fazer. Ou que nós vamos fechar um contrato sim ou sim, faça tudo com contrato sempre. Ou ainda que eu tenho uma agenda, então o projeto dele está sujeito a entrar daqui a 2 meses, talvez. Mas a gente vai conversar sobre isso antes. Acontece quando a gente é freela de ficar com medo de passar um mês sem trabalho, porque eu acho que o freela é uma coisa um pouquinho instável. Um mês vai ter bastante trabalho, o outro pode não ter tanto assim, e no outro pode ter 0 trabalho. Mas as contas estão aí, né? Batendo na nossa cabeça, nas nossas costas, falando assim, ô, velho, paga aí. Então, lógico, tem esse medinho da gente ficar sem trabalho, mas depois de um tempo a gente começa a se estabelecer muito bem como freela e consegue ter trabalho todos os meses. Claro que ainda assim, com um planejamento ruim, a gente pode acabar se atolando de trabalho, não dando conta de fazer uma coisa bem feita. Isso pode refletir um pouquinho assim, de uma maneira negativa pra gente depois. Mas com um bom planejamento, eu adoro usar um planner, amo planners, a gente consegue remanejar essas coisas cada mês, tudo bem certinho, pra gente ter trabalho todo mês e ter também essa dedicação a cada trabalho do mês. Eu gosto muito de trabalhar como freelancer porque eu posso trabalhar onde e quando eu quiser. O quando é uma coisa importante porque a gente está lidando com criatividade e muitas vezes a gente está lá sentado pensando assim, nossa, hoje eu não tô aqui no feeling de criar. Mas quando você trabalha sozinho, não tem essa de estar no feeling para criar, você tem que ter disciplina. Então é importante a gente ter as nossas pausas, os nossos momentos de descanso, talvez respeitar esse feeling de não quero fazer nada hoje
porque é só com a gente, e a gente que vai ter que responder pelas nossas ações trabalhando como autônomos, mas é importante ter essa disciplina. Porém, onde, tanto faz. Eu trabalho na minha casa atualmente, mas eu também já trabalhei da França, já trabalhei da Argentina, já trabalhei da casa de outras pessoas, e isso não influencia o meu trabalho, porque a gente está no computador, mexendo com as coisas no computador, os programas estão lá, a comunicação do cliente é sempre online. Eu gosto de me comunicar pelo WhatsApp, então eu posso fazer videochamadas ou esse tipo de coisa, é tudo online. Então a gente tem essa liberdade maravilhosa sobre onde trabalhar. Eu acredito que uma das maiores besteiras, um dos maiores mitos que a gente ouve é que para crescer e ter sucesso na nossa área a gente tem que viver em cidades grandes. Nossa, numa São Paulo da vida. Eu continuo morando em Poços de Caldas, é uma cidade que não é uma cidade grande, ela pode ser de interior, talvez ela não tenha tantas agências, porque, nossa, as agências grandes estão em outras cidades, mas ainda assim a gente está trabalhando como freelancers. E ainda a nossa comunicação é feita pela internet. Então a gente não tem esses limites geográficos pra gente crescer. Pô, o Instagram tá aí. Olha, os portfólios virtuais, olha várias outras coisas, por exemplo, um canal no YouTube, ou não sei, a rede que você preferir, ela independe da cidade que você está. Então se você trabalha como autônomo, não tem essa de, nossa, eu só vou conseguir clientes morando em São Paulo, porque os seus clientes, eles podem ser do mundo todo. Então não tem como você ter que morar em uma cidade para conseguir um cliente da Itália. Isso não vai acontecer. Claro, você pode querer focar em clientes da cidade que você está. Mas ainda assim, eu posso pegar vários clientes de São Paulo, como eu já peguei, morando em Poços de Caldas. Não tem problema algum. A única coisa que vai te limitar nesse ponto é a sua vontade de mostrar os seus trabalhos e a sua falta de disciplina. Porque é muito importante a gente mostrar o que a gente faz. Ninguém tem bola de cristal para descobrir que eu, Mel Blaut, estou sentada aqui na minha casa em Poços de Caldas e posso pegar o seu trabalho de você que está aí nos Estados Unidos. Eu tenho que mostrar para essa pessoa que eu faço esse serviço. Eu acredito que as características essenciais para a gente ser freela é manter uma disciplina, manter uma constância no nosso trabalho. Eu sou um pouquinho esse tipo de pessoa de, nossa, hoje não estou com vontade de trabalhar. Mas os meus clientes, eles estão esperando o trabalho de mim dentro do prazo que a gente combinou. Então eu não posso ficar vivendo de, nossa, vou assistir TV, vou ler um livro, vou jogar um joguinho, sendo que eu tenho prazos a cumprir. Então essa responsabilidade é importante a gente ter. Principalmente a autorresponsabilidade. Eu acho que esse é um ponto importante não só para o freela, mas para todo mundo. Porque as coisas, como autônomos, só dependem de você. Onde você quer chegar só depende de você. O que você quer ser só depende de você. Então você ter essa autorresponsabilidade de, nossa, por que será que eu não tô conseguindo cliente? Porque ali, ó, o meu amigo tá conseguindo. Ah, mas assim, ele tem um site e eu não tenho, né? Não, mas eu já comecei a fazer meu site. Mas você não terminou o seu site, seu amigo sim. Ah, mas eu não costumo mostrar os meus trabalhos, né? Então mostre os seus trabalhos. Você tem que ter a autorresponsabilidade de saber que tudo que acontece ao seu redor, no quesito profissional, onde você quer chegar, o que te diz respeito, só te diz respeito. É a sua autorresponsabilidade que vai fazer você chegar onde você quer. Então eu poderia largar a mão e ficar vivendo aí de, sei lá, preguiça? Poderia. Só que eu tenho essa autorresponsabilidade que diz que para eu fazer um bom serviço para os meus clientes, futuramente esses clientes vão reconhecer o meu bom serviço e me indicar para os amigos dele, para os conhecidos, e eu vou conseguir mais serviço, isso depende de mim e de mais ninguém. E quando a gente faz um bom trabalho para um cliente, ele vai nos indicar para outras pessoas. E quando a gente faz um bom trabalho para essas outras pessoas, elas vão nos indicar para outras pessoas. Então é uma coisa que vai fazendo assim, você já só vai conseguindo mais e mais clientes, mais e mais pessoas que vão te indicar para mais e mais gente. E ainda, com outros amigos designers, amigos da mesma área, a gente tem pessoas com especialidades diferentes. Então eu não faço mais essa parte de criação para redes sociais que eu fazia quando eu me formei. É uma coisa que eu deixei para trás. Mas as pessoas estão sempre precisando.
Então eu crio uma identidade visual de uma empresa e eu não dou continuidade para outros serviços. Mas o meu cliente, ele vai precisar de um outro serviço, como essa gestão de redes sociais ou mesmo só a criação de posts. Então eu tenho pessoas que já entraram em contato comigo para falar e fazer esse tipo de coisa, eu guardo o contato dessa galera e mando o número delas pro meu cliente. Falo assim, então, ó, conversa aqui com esse aqui que eu sei que ele faz. Então eu sei gente que só faz embalagens. Eu não gosto de fazer isso. Eu acho que é importante também essa parte de até terceirizar. Eu já terceirizei ilustração, que eu não tive skill suficiente para fazer. Tinha uma pessoa do meu meio de Instagram que estava sempre postando as ilustrações dela com uma temática muito assim, bruxesca, que era uma coisa que eu gostaria muito de colocar na marca, e eu contratei ela para trabalhar comigo nessa parte. Então assim, e é uma coisa muito legal. Networking é uma coisa muito interessante que a gente não pode negligenciar. Uma dica que eu gostaria muito de ter ouvido antes de ser freela: 1. As coisas realmente só vão depender de mim. 2. Eu posso sim terceirizar coisas, então eu levei muito tempo para pensar nisso, porque às vezes a gente quer abraçar tudo, quer fazer tudo, sendo que a gente pode delegar algumas tarefas. E não vai deixar de ter a nossa identidade, porque a maioria a gente está fazendo. A parte que a gente não sabe, não adianta a gente fazer mal feito só para falar que ainda assim estamos fazendo. É importante saber os seus limites, mas eu acho que a maior dica, a coisa mais importante, é sempre trabalhar com contrato. Nunca deixar de fazer um contrato. Porque é claro que eu já levei calote de gente que não me pagou. E foi, nossa, uma dor de cabeça correr atrás dessas pessoas, ir lá no juizado de pequenas causas, as pessoas não me respondiam mais. E levou acho que um ano todo pra eu conseguir uma parte desse dinheiro que a pessoa decidiu pagar. Mas agora, como eu tenho um contrato, tenho sempre lá na minha mão todos os dados dos meus clientes, onde eles moram, seus CPFs e essas coisas. E ainda é muito mais fácil a gente evitar ciladas. Por exemplo, oi fulano, aqui tá o seu contrato. Eu não preencho contrato. Por que será que ele não preenche contratos? Alguma coisa errada tem aí. Então é bom a gente ter um contrato para evitar esse tipo de coisa. As pessoas honestas, elas vão sempre aceitar trabalhar com contrato. Enfim, dá para viver de freela. Tranquilamente eu posso afirmar, garantir e reafirmar que eu ganho muito mais hoje do que quando eu trabalhava em empresa ou para outras pessoas. E eu sei que o começo do freela, ele pode ser um pouquinho difícil. Não vai ser aquela coisa de, nossa, eu tô aqui ganhando 10 mil por mês. Muito provavelmente não vai ser desse jeito. Porque até a gente dar os nossos passinhos, deixar as pessoas ao nosso redor sabendo o trabalho que a gente faz, construir o nosso nome na internet que seja, ou ainda conseguir clientes internacionais, que essa é uma vantagem muito grande do freela, ganhar em dólar, ganhar em euro, nossa, quem não quer, né? A gente leva um tempo, não é uma coisa assim, nossa, hoje eu decido ser freela, vou aqui me demitir e viver de freela. É importante a gente ter uma cabeça de que não vai ser assim que funciona. A gente tem que dar passinhos e passinhos todos os dias, mas no final dá pra viver e muito bem de freela. Esse foi mais um Falando em Publicidade. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da minha realidade de freela. Me sigam nas redes sociais, @melblautdesign, no meu Behance também, caso vocês queiram conhecer o processo por trás dos meus trabalhos. E agora eu também tenho um canal no YouTube, Mel Blaut. Vou ter muita coisa interessante por lá. Tchau, gente! Beijo!